Boa noite a todos aqui presentes. Hoje, no dia 26 de outubro do ano de 2020, às 19 horas e 31 minutos, damos início à 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, a toda a população aqui presente, também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Registro a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para a vereadora Bárbara fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, nobres colegas vereadores. Responda-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por sua grande misericórdia. Volta-te para mim. Conforme o que determina o artigo 127, no seu parágrafo 2º, do regimento interno desta Casa, coloco em votação a ata da 24ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovada a ata da 24ª sessão ordinária, realizada aos 13 dias do mês de outubro do corrente ano. Leitura das mensagens de número 027 e 028 de 2020 e dos seus respectivos projetos de leis recebidos do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 027/2020. Sapezal, 5 de outubro de 2020. De outubro de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara de Sapezal, Mato Grosso. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores. A criação da presente lei e de suas fundamentam-se no ato normativos e regulamentam o Sistema Único de Assistência Social, observando a Constituição Federal e as competências administrativas e legislativas constantes na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e norma operacional básica. Tá com chiado. Ressalta-se que as devidas orientações aos municípios sobre regulamentação do Sistema Único de Assistência Social foram pactuadas no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite por meio da Resolução número 12 e 4 de dezembro de 2014. Desta maneira, cabe a cada ente organizar a política de assistência social por meio de assistência descentralizada e participativo, denominando SUAS, Sistema Único de Assistência Social, de acordo com as competências. Em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais preconizadas pela União.
de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação dos serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social com melhor qualidade à população. Destaca-se que o Pacto de Aprimoramento do SUAS, no quadriênio 2014-2017, aprovada por meio de resolução número 18, de 15 de julho de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social, destinado à gestão municipal, prevê a prioridade e adequação da legislação municipal ao SUAS, tendo como meta a atualização ou instituição por todos os munícipes por lei que dispõe acerca do representativo sistema. É importante criar referido pacto de aprimoramento do SUAS, estabelece como prioridade metas consubstanciada na adequação da legislação municipal às disposições de SUAS, qual possui força cogente ou fulcro no inciso 2º do artigo 18 da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e, portanto, é de observância obrigatória pelos entes federados. De igual forma, no artigo 8º da LOAS, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos na fixação de respectivas políticas de assistência social. Nesta linha, como se percebe, as políticas sociais passam a ser reconhecidas como políticas públicas, demarcando uma mudança de paradigma em relação ao padrão histórico, sendo fundamental, descarta a ampliação dos direitos sociais e o reconhecimento da assistência social, sendo fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o reconhecimento das assistências social como política de seguridade social, dever do Estado e direito do cidadão dela necessitar, além da obrigatoriedade em implantar a lei do SUAS, outras questões que perpassa pela legalidade das SUAS referentes aos benefícios eventuais assegurados no artigo 22 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93. Altera a Lei número 12.435, de 6 de junho de 2011, de caráter suplementar e provisório, prestados ao cidadão, às famílias, em virtude do nascimento, da morte, da situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Diante das recomendações do Ministério e das normativas do Conselho Nacional, Assistência Social e relação à regulamentação dos benefícios eventuais, torna-se necessário que a Lei Municipal de Benefício Eventual passe a compor a Lei Municipal que organiza as SUAS por Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Prevê como princípio da Constituição uma lei que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais uma legislação. Sendo assim, atualmente o município de Sapezal já possui a Lei 1110 de 2014, que dispõe sobre a concessão dos benefícios eventuais no âmbito municipal. Contudo, essa referida lei precisará ser reincorporada junto à lei do SUAS, de conformidade às normativas vigentes. Importante frisar que, além da lei ser consolidada na lei do SUAS, torna-se necessário retificá-las, a modo que a menção dos benefícios eventuais seja em consonância com
com o preconizado no Decreto 6.307, de 2007 do Governo Federal. A regulamentação é o fator primordial para a efetiva incorporação desses benefícios eventuais do SUAS, tendo como fundamentação os principais cidadania e direitos humanos. Além do mais, ressalta-se que os projetos de lei foi elaborado visando otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação de serviços benéficos, programas e projetos de assistência social com uma qualidade à população. Nessas condições evidenciadas, foram elencadas as razões de interesse público que justificam a criação da Lei Municipal do SUAS. Assim, encaminhamos o presente projeto para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Projeto de Lei número 027/2020 dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Sapezal e da outras providências. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das definições e dos objetivos. Artigo 1º, a assistência social de direitos de cidadão deve dever ao Estado e da política de seguridade social não contributiva e prevê os mínimos sociais realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º, a política de assistência social no município de Sapezal tem por objetivo: 1. A proteção social, que visa a garantia de vida, redução dos danos e prevê a indicência de riscos, especialmente a proteção da família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. B. O amparo às crianças e adolescentes carentes. C. Aprovação da integração de mercado de trabalho. D. Habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, de promoção e de integração à vida comunitária. 2. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças de vitimação e danos. 3. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso dos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 4. Participação da população por meio da organização representativas na formação das políticas e no controle da ação em todos os níveis. 5. Primazia da responsabilidade e do ente político na condição política de assistência social em cada esfera do governo e centralidade da família para concepção, implantação, benefício, serviço, programa, projetos, tendo como base o território. Parágrafo único. Para enfrentamento da pobreza de assistência social, reavalia-se de forma integrada as políticas sensoriais, visando universalizar a proteção social e atendendo às contingências sociais. Capítulo 2 dos princípios das diretrizes, seção 1 dos princípios. Artigo 3º, a política, publicação, assistência social rege-se pelos seguintes princípios: universalidade, tem todo o direito à proteção socioassistencial prestada para que nela necessitar a respeito da dignidade e da autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição. Gratuidade, assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observando que dispõe do artigo da Lei Federal 10.741, no 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Integralidade,
da proteção social, oferta das provisões em completude por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, intersetorialidade, integração e articulação de redes socioassistencial com demais políticas e órgãos sensoriais de defesa dos direitos do sistema de saúde, equidade, respeito à diversidade regional, cultural, socioeconômica, política, territorial, priorizando aqueles que estiverem de situação de vulnerabilidade no risco pessoal e social, supremacia e atendimento de necessidade social sobre exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o desnecessário ação assistencial alcançada pelas demais políticas públicas, respeito à dignidade do cidadão, de sua autonomia e de seu direito e benefícios de serviços de qualidade como convivência familiar e comunitária, vedando qualquer comprovação vexatória da necessidade. Igualdade de direitos de acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, como dos recursos oferecidos pelo poder público e de critérios à sua concessão. Seção 2 das diretrizes, artigo 4º. A organização assistência social do município de Sapezal observará as seguintes diretrizes: primazia de responsabilidade do Estado com condução da política assistência social em cada esfera de governo, descentralização política administrativa e comando único de cada esfera de gestão, com financiamento partilhado dos entes federados, matricialidade sociofamiliar, territorialização, fornecimento de relação democrática de Estado civil, participação popular no controle social por meio de organização representativa na formação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Capítulo 3 da gestão e da organização do Sistema Único de Assistência Social, no município de Sapezal, Mato Grosso, seção 1 da gestão, artigo 5º, a gestão das ações na área de assistência social é organizada sobre a forma de assistência descentralizada no participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme estabelecido na Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 93, suas regras gerais de competência da União. Parágrafo único, o SUAS é integrado pelos entes federativos, pelo respectivo Conselho de Assistência Social e pelas entidades de organização de sistema social. Artigo 6º, o município de Sapezal atuará de forma articulada nas esferas federais e estaduais, apresentadas nas normas estaduais suas, cabe-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos, benefícios sócios com âmbito. Artigo 7º, o órgão gestor na política de assistência social no município de Sapezal é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Seção 2 da organização, artigo 8º, o Sistema Único de Saúde Social no âmbito do município de Sapezal organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de aquisições do desenvolvimento, da potencialidade e do fortalecimento dos vínculos familiares com comunitários. Proteção social especial, conjunto de serviços, programa, projetos que tem por objetivo
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições, a proposta de família, indivíduos e enfrentamento de situações de violação de direitos. Artigo 9º, a proteção social básica compõe de principalmente dos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos de tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, sem prejuízo que outros virem a ser instituídos: serviços de proteção e atendimento integral à família, serviço de convivência e de fortalecimento de vínculos, serviço de proteção básica de serviços no domicílio de pessoas com deficiências idosas. Parágrafo 1º, o PAI deve ser ofertado exclusivamente para o controle de referência de assistência social, CRAS. Parágrafo 2º, o atendimento nas aldeias indígenas e comunidades distantes ou de difícil acesso poderão ser executados por equipes volantes e, na ausência desta, de uma equipe técnica de referência do CRAS. Artigo 10º, a proteção social especial ofertará principalmente os seguintes serviços socioassistenciais nos termos de tipificação nacional de serviços e sem prejuízo em outros que vivem instituídos. Proteção de assistência especial de medida complexidade, serviços de proteção e atendimento especializados em famílias e indivíduos no PAEF, sistema especializado de abordagem social, serviços de proteção e adolescentes e cumprimento de medidas socioeducativas e liberdade da assistência de prestação de serviços à comunidade, serviços de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias, serviço especial para pessoas em situação de rua, proteção social especial de alta complexidade, serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em famílias acolhedoras, serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência. Parágrafo único. O PAEF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência, o CRES. Artigo 11. As proteções sociais básicas e especiais serão ofertadas na rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos ou entidades de organizações de assistência social vinculados às suas respeitadas e especificidade de cada serviço, programas e projetos. Parágrafo 1º, considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos, benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS. Parágrafo 2º, a vinculação do SUAS é reconhecimento pela União em colaboração com o município de que a entidade de sua assistência social integra a rede socioassistencial. Artigo 2º, as proteções sociais básicas e especiais serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no CREAS, respectivamente pelas entidades assistentes sociais devidamente inclusas, inscritas no CMAS. Parágrafo 1º, o CRAS é a unidade pública municipal de base territorial locada em área com maior índice de vulnerabilidade no risco social, destinadas à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território básico, abrangência e a prestação de serviço, programa e projetos socioassistenciais
essenciais do Programa Social Básico de Saúde. Parágrafo 2º, o CREAS, a Unidade Pública de Abrangência, o Serviço Municipal, Estadual e Regional destinado à prestação de serviços individuais de famílias que encontram em situação de risco social por violação de direitos ou contingências da demanda, intervenção especializados na proteção social potencial. Artigo 3º, o CRAS e o CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos de benefício e assistência social. Artigo 13, a implantação das unidades do CRAS e do CREAS deve observar as diretrizes da territorialidade, ofertar, captar serviços baseados na lógica da proximidade do cotidiano de vida do cidadão com o intuito de desenvolver um caráter preventivo, educativo, territorial e de maiores vulnerabilidade no risco social. Universalização, a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos territórios do município. Regionalização, prestação de serviço socioassistenciais de proteção social especial, cujos ou a ausência da demanda municipal justifiquem sede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado. Artigo 14. As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS que integram a estrutura administrativa do município de Sapezal são o CRAS, o CREAS, unidade onde são executados os demais serviços, programas, projetos previstos no artigo 9º e 10º da lei. Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com as de serviços neles ofertados, com espaços do trabalho em grupo, de ambientes específicos para recepção e andamento, reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 15. As ofertas socioassistenciais das unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência na forma da Resolução 269, de 13 de dezembro de 2006, número 17, de 20 de julho de 2011, e número 9, de 25 de abril de 2014, do SENAS. Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de vigência socioassistencial são fundamentais para definição de forma de proteção sociobásica especial. Artigo 16. São seguranças afiadas pelo SUAS. O acolhimento, provida por meio de ofertas públicas de espaços, serviços de realização de proteção social básica especial, devendo ser instalações físicas e a ação profissional conter condições de recepção, escuta profissional de qualidade, formação, referência, concessão de benefícios, aquisição de materiais, abordagem de território de insistência de situação de riscos, ofertas de uma rede de serviços de locais de permanência de indivíduos, famílias sobre curta, média e longa permanência. Renda, operada por meio de condições de auxílios financeiros e concessão de benefícios continuados nas leis para cidadãos não inclusos no sistema contributivo de proteção social,
que apresentam vulnerabilidade do decorrente ciclo de vida e da incapacidade de vida independente para o trabalho, convívio ou convivência familiar, comunitária social exigida na forma pública de rede contínua de serviços que garantam oportunidades de ações profissional para a construção, restauração e fortalecimento de laços de pertenciamento, de natureza, intergeracional, familiar, de vizinhanças e de interesses comuns e societários. O exercício de capacitar a qualidade do vínculo social e de projetos pessoais e vida em sociedade. Desenvolvimento de autonomia que exige ação profissional e social, desenvolvimento de capacidades de habilidades para o exercício da participação social e cidadania, a conquista de melhor grau de liberdade, respeito e dignidade humana, protagonizando a certeza de proteção social para o indivíduo da família social, conquista para o maior grau de independência pessoal, qualidade nos laços sociais para cidadãos de contingências e vicissitudes. Apoio e auxílio, quando os riscos de circunstâncias exigem a oferta de auxílios e bens materiais que pecúnia de caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para famílias e seus membros individuais, seção 3 das responsabilidades, artigo 17, compete ao município de Sapezal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais do que se trata o artigo 22 da Lei Federal 8.742, de 93, mediante critérios de estabelecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, efetuar a concessão do auxílio de natalidade e de auxílio funeral, executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com a organização sociedade civil, atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência, prestar serviços que se trata no artigo 23 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, implantar a vigência socioassistencial no âmbito municipal, visando o planejamento e a oferta qualificada dos serviços e benefícios de programas e projetos, assistência de informação, acompanhamento monitorizado e avaliação, de promover o aprimoramento, qualificação, integração contínua de serviços de redes socioassistencial, conforme o Pacto de Aprimoramento das SUAS e do Plano de Assistência Social, regulamentar e coordenar a formulação e implantação da Polícia Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e a Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações e conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e deliberações das competências de Conselho Municipal de Assistência Social, os municípios, os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social, confinanciar aprimoramento de gestão de serviços, programas de produtos de assistência social em âmbito local, em conjunto com a esfera federal e estadual, Polícia Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da norma operacional básica dos recursos humanos, SUAS, NOB, RH, SUAS, coordenando e executando-as em seu âmbito, realizar monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito, a gestão local de benefício e prestação contínua, o BPC, garantindo aos seus beneficiários, as famílias, o acesso de serviços, programas, projetos e redes, em conjunto com o
Conselho de Assistência Social, as referentes à assistência social, gerir de forma integrada os serviços, benefícios, programas de transparência, de renda e competência, o Fundo Municipal de Assistência Social, no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais de Governo Federal e programas Bolsa Família, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.836 de 2004, organizar e ofertar serviços de forma territorializada em áreas de maior vulnerabilidade e risco de acordo com o diagnóstico sociocultural, monitorizar a rede de serviços de proteção social básica, articulando as ofertas, coordenar as suas no âmbito, observando a deliberação de pactuação de suas respectivas instâncias, normalizando e regulamentando a política, regulando de assistência social em seu âmbito de consonância com as normas gerais da União, elaborar proposta orçamentária de assistência social no município, assegurando o recurso do Tesouro Municipal, submeter-se ao Conselho Municipal de Assistência Social anualmente proposta orçamentárias no Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, cumprir um plano de providência no caso de pendência e irregularidade no município junto às suas e pelo CEMAS e pacto no CIB, Comissão Intergestora Bipartite, execução a pacto de aprimoramento do SUAS, implementando o âmbito municipal, executar a política de recursos humanos de acordo com o NOB RH SUAS, Plano Municipal de Assistência Social a partir da responsabilidade de seu respectivo estágio no aprimoramento da gestão de SUAS na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas na instância de pactuação de negociação do SUAS, a expedir os atos normativos necessários da gestão do FAMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados, alimentar e manter atualizado o censo do SUAS, o Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, que trata do incisivo 11 do artigo 19 da Lei Federal 8.742 de 93, conjunto de aplicações do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo seus recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas de referentes, passagens, translados diárias de conselheiros, representantes do governo e da sociedade civil quando estiverem no exercício de suas atribuições. Que a elaboração peça orçamentária esteja de acordo com o plano plurianual Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento de SUAS. A integridade da proteção socioassistencial da população primante pela qualificação dos serviços de SUAS, excedendo a responsabilidade de forma compartilhada na União, Estado, Distrito Federal e municípios. A capacitação dos gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades de organização, usuários, conselheiros de assistência social, além de desenvolver, praticar, apoiar, realizar de estudos, pesquisas, diagnósticos relacionados à política de assistência social, em sua especial a fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e riscos territoriais e equacionamento de ofertas em conformidade da tipificação nacional. Deixa eu ler um pouquinho. O
comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social conforme preconiza o LOAS. Definir os fluxos de referência e contra-referência do atendimento de serviços socioassistenciais com respeito às diversidades de todas as formas, de todas suas formas. Os indicadores necessários de processo de acompanhamento, monitoramento, avaliação. Observe que as suas competências. Implementar os protocolos pactuados por CIT. Gestão do trabalho e educação permanente. Promover a integração da política municipal assistência social com os outros sistemas públicos que fazem interface com os SUAS. Articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas do sistema de garantia e direitos do sistema de justiça. A participação da sociedade, especialmente dos usuários, elaboração da política e assistência social. Assumir atribuições do que lhe couber no processo de municipalização do serviço de proteção sócio básica. Participar de mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnicas financeiramente de serviço referência regional, definindo as competências da gestão de confinamento a serem compactuados com o CIB, prestar informações que substituem em acompanhamento estadual, federal da gestão municipal, zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos estados, municípios, inclusive aos que tangem a prestação de contas, assessorar entidades da assistência social visando a adequação de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertenciamento que rede socioassistencial em âmbito local, os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais ofertados pela entidade de assistência social de acordo com as normativas federais. Acompanhar a execução de parcerias firmadas entre o município e entidades de assistência social e promover a avaliação de prestação de contas. Normalizar em âmbito local o financiamento integral dos serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme artigo 3º do artigo 6º-B da Lei Federal 8.742 de 1993, a sua regulamentação de âmbito federal. Aferir os padrões de qualidade e atendimento a partir de indicadores de acompanhamento definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para a qualificação dos serviços e benefícios em consonâncias com as normas gerais. Encaminhar para a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais e anuais e atividades de execução físico-financeira a título de prestação de contas. Estimular a mobilização e organização dos usuários, trabalhadores do SUAS, para a participação da insistência de controle social da política assistencial social. Instituir o planejamento contínuo e participativo do âmbito da política e assistência social. Dar publicidade ao dispêndio do recurso público destinados à assistência social. Capítulo 4 do Plano Municipal de Assistência Social. Artigo 18. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico e contempla propostas para execução e monitoramento de política de assistência social no âmbito do município de Sapezal. Parágrafo 1º. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará diagnóstico socio-territorial,
objetivos gerais e específicos, diretrizes e prioridades deliberadas, ações estratégicas para a implementação, metas estabelecidas, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, mecanismo e fonte de financiamento, indicadores de monitoramento e avaliação, tempo de execução, rede prestadora de serviços. Artigo 2º. O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido no parágrafo anterior, deverá observar as deliberações das conferências de assistência social, metas nacionais e estaduais compactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS, ações articuladas e intersetoriais, ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizadora do SUAS. Seção 1 da Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo 19. As conferências municipais de assistência social são instanciadas periódicas de debate, de formulação e avaliação de política pública de assistência social, definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Artigo 20. As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes: divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fontes de recursos e comissão organizadora, garantia de diversidades e dos sujeitos participantes, estabelecimento de critérios e procedimentos para escolha dos delegados governamentais e da sociedade civil, publicidade dos seus resultados, determinação do modelo de acompanhamento das suas deliberações, articulação da Conferência Estadual, Nacional e Assistência Social. Artigo 21. Na Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinária a cada 4 anos. O Conselho Municipal de Assistência Social poderá ser convocada extraordinariamente a cada 2 anos, conforme deliberação da maioria dos membros. Seção 2. Da participação dos usuários. Artigo 22. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social, a garantir os direitos socioassistenciais, o estímulo à participação do protagonista dos usuários, dos conselhos e conferências de assistência social. Artigo 23. O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos sócios e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como fórum de debate, comissão de bairro, coletivo dos usuários junto aos serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais. Seção 3. Da representação do município a instâncias de negociação e compactuação do SUAS. Artigo 24. O município é representado nas comissões intergestoras bipartibe, PIB, tripartibe, TIP, instâncias de negociação e pactuação com os aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social. Parágrafo 1º. O CONGEMAS e CONGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos para que representem as secretarias municipais de assistência social, declaradas na utilidade pública e relevante função social, facultando ao município a sua associação a fim de garantir os direitos e deveres do associado. Poderá assumir outras dimensões e depender de especificidades regionais.
Capítulo 5, dos benefícios eventuais, serviços de programas de assistência social e de projetos de enfrentamento da pobreza. Seção 1, dos benefícios eventuais. Artigo 25. Benefícios eventuais são provisórios suplementares provisórios prestados a indivíduos, famílias, em virtude do nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Artigo 26. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo prestação observar não subordinação ou contribuição prévias de vinculação a qualquer contrapartidas. Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias estigmatizam os benefícios, garantia de qualidade e a prontidão de concessão dos benefícios, garantia de igualdade em condição de acesso à informação, fruição dos benefícios eventuais, ampla divulgação dos critérios da sua concessão, integração de ofertas e seus serviços socioassistenciais. Artigo 27. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma pecúnia, bem como consumo de prestação de serviço. Artigo 28. Planejamento de oferta com acesso a benefícios eventuais deverá ser identificado pelo município a partir de estudos na realidade social, diagnóstico elaborados com uso de informações disponibilizadas pela vigilância socioassistenciais. Obrigada. Seção 2 da prestação de benefícios eventuais. Artigo 29. Os benefícios eventuais em uma modalidade de provisão de proteção sociobásica de caráter suplementar e temporário que integra as garantias no Sistema Único de Saúde, de Assistência Social, SUAS, e da fundamentação dos princípios de cidadania dos direitos fundamentais, sociais e humanos. Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para a concessão dos benefícios técnicos social, resguardará sigilo e respeito ao Código de Ética Profissional. Artigo 30. O benefício eventual destina-se a cidadão e a família com impossibilidade de acerca por conta própria e enfrentamento de contingentes sociais circunstanciais cuja ocorrência provoque riscos ou vulnerabilidade que fragilizam a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. Artigo 31. O benefício eventual deverá atender as famílias em situação de vulnerabilidade, riscos pessoal, social, residentes, município cuja renda per capita seja igual ou inferior ao salário mínimo, mediante parecer social. Parágrafo único. O benefício de que se trata a presente lei será concedido mediante análise socioeconômica realizada por um profissional técnico do nível superior, conforme NOB SUAS RH. Artigo 32. Dessa forma, os benefícios eventuais, auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio transporte, auxílio alimentação. Outros benefícios eventuais para entender as necessidades advindas da vulnerabilidade temporária decorrente da situação especial. Parágrafo único. A prioridade na concessão dos benefícios eventuais será para criança, idoso, pessoas com deficiências, gestantes, a nutriz e casos de calamidade pública. Artigo 33. O benefício eventual na forma do auxílio natalidade constitui-se em uma prestação temporária não contribuída na assistência social na forma de bens de consumo e redução de situações de vulnerabilidade e risco social pessoal provocado pelo nascimento de membros da família. Parágrafo único. Os bens de consumo coincidem no enxoval do recém-nascido, inclusive nos itens do vestiário de higiene, observada a qualidade, garantia, dignidade e respeito da família beneficiada. Artigo 34. O auxílio de natalidade será destinado à família e terá referencialmente ou intersetorialmente entre suas garantias. Auxílio na forma de bens de consumo, que consiste
concessão dos itens básicos que compõem o enxoval do recém-nascido, uma banheira plástica, observando a qualidade da garantia de dignidade do respeito da família beneficiária, apoio psicossocial da mãe, no caso de morte do recém-nascido, apoio psicossocial à família em caso de morte da mãe. O reconhecimento do benefício de natalidade poderá ser solicitado a partir do 5º mês de gestação e até 30 dias após o nascimento, em unidade do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, profissional devidamente habilitado e qualificado pelo conforme NOB SUAS RH. Parágrafo único. Para recebimento do benefício de gestante, deverá aprovar atendimento pré-natal através da carreira de acompanhamento da Secretaria Municipal de Social. Artigo 36. O benefício individual na forma do auxílio funeral constitui uma temporária na contributiva da assistência social na forma de prestação de serviço ou custeio para reduzir a vulnerabilidade provocada pela morte no membro da família. Artigo 37. O alcance do benefício funeral preferencialmente será prestado através dos custeios das despesas urna funerária, velório, sepultamento, inserção das taxas de custeio de translado até 1.500 quilômetros no município de Sapezal, dentro do estado de Mato Grosso, sendo a quilometragem de somatório percurso ida e volta, conforme Lei Municipal 696 de 2007, de Decreto 81 de 19, que garantam a dignidade e respeito da família beneficiária. O auxílio funeral ocorrerá na forma da prestação de serviço, sendo ponto de atendimento devendo avaliado previamente pelo profissional habilitado, conforme NOB SUAS RH. Artigo 1º. Após a liberação do benefício, a construção de inverdades na avaliação social, sem comprovantes da vulnerabilidade dos critérios de acesso, implicará na devolução ao erário público nos gastos gerados. Parágrafo 2º. O transporte funeral, translado e auxílio funeral somente serão concedidos às pessoas domiciliares no município de Sapezal, ou em caso de falecimento do paciente SUS ocorrido em outra cidade, desde que o tratamento de saúde tenha sido encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Sapezal. Artigo 3º. O benefício funeral na modalidade de custeio deverá ser concedido na forma de contrato e convênio firmado com o município de entidades privadas que prestam serviço no âmbito municipal. Artigo 39. Os auxílios de natalidade funeral podem ser concedidos diretamente a integrante da família beneficiária, desde que o ascendente ou descendente em primeiro grau, cônjuge ou companheiro, parente até segundo grau, autorizado mediante procuração. Artigo 40. O benefício eventual do auxílio transporte a ser concedido após avaliação psicossocial constitui-se no fornecimento de passagem de solicitação de conselho tutelar por medidas socioeducativas por pessoas em situação transitória, bem como em outras situações relativas às famílias de vulnerabilidade social com necessidade de mobilidade intermunicipal que garantam o acesso de serviços públicos beneficentes assistenciais. Parágrafo 1º. A mesma pessoa poderá requerer um novo benefício passado 6 meses após o primeiro, em caso excepcional, mediante parecer técnico. Artigo 41. Por benefício eventual de auxílio de alimentação, entende-se que o fornecimento de alimentação básica para as famílias em situação de vulnerabilidade comprova por meio de avaliação socioeconômica pelo técnico da referência. Parágrafo único. Nos casos de contratação de necessidade de acompanhamento familiar por parte do profissional habilitado do CRAS, a família deverá ser inserida nos programas socioassistenciais preconizados pela Política Nacional de Assistência Social. Artigo 42. Estende-se por outros benefícios eventuais ações emergenciais de caráter transitório em forma de pecúnia ou de bem material para reposição de perdas e finalidades a entender vítimas da calamidade e enfrentar contingências de modo a construir a autonomia através da redução de vulnerabilidade e de impactos decorrentes nos riscos sociais. Parágrafo único. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos de integridade pessoal e familiar assim entendidos.
falta de acesso de condições por meio de suprir a reprodução social cotidiana de uma solicitação de sua família, principalmente de alimentação, situação de abandono ou impossibilidade para garantir abrigo a seus filhos, perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, presença de violência física, sexual na família ou de situação de ameaça de vida, por situações de desastre, calamidade pública, outras situações sociais identificadas que comprovem a sobrevivência. Artigo 43. As provisões relacionadas aos programas, projetos, serviços, benefícios afetos ao campo da saúde, educação, integração nacional e demais políticas sensoriais não se incluem condições de benefícios eventuais de sistema social, conforme Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social número 39 de 2010. Artigo 44. Em situação de calamidade pública, o poder público municipal realizará atendimento mediante reconhecimento de situação anormal advinda de baixas e altas temperaturas, tempestades, enchentes, desabamentos, incêndios, epidemias que causam sérios de danos à comunidade afetada, inclusive a segurança da família de seus integrantes. Artigo 45. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania coordenação geral, operacional, acompanhamento de avaliação e prestação dos benefícios eventuais, a elaboração de um plano de acompanhamento e monitoramento da família beneficiária, a expedição de instituições e instituição de formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais, o cadastramento da família no cadastro único e nos demais serviços socioassistenciais. Promover ações de viabilizem e garantam a divulgação dos benefícios eventuais e os critérios para sua concessão da Política Nacional de Assistência Social. Artigo 46. O Conselho Municipal de Assistência Social compete fornecer aos municípios informação sobre irregularidades na aplicação de regulamento dos benefícios eventuais, avaliar e reformular a necessidade de cada ano, a regulamentação da concessão de benefícios eventuais do município, acompanhar, analisar periodicamente os benefícios eventuais concedidos, aprovando as prestações de contas a serem realizadas, sugerindo possível correção de providências à autoridade executiva municipal. Artigo 47. Responderá em todas as esferas cabíveis em que se utilizar os benefícios eventuais para fins diversos dos previstos legalmente, inclusive o agente público, de uma forma a contribuir para tais ocorrências. Artigo 48. As despesas dos benefícios eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orgânica Municipal, na LOA, providas por meio de dotação orçamentária no Fundo Municipal da Assistência Social. Seção 3 dos serviços, artigo 49. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para necessidades básicas, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal 8.742 de 93 e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Seção 4 dos programas de assistência social, artigo 50. Os programas de assistência social compreendem de ações integradas e complementares com objetivos do tempo, de área, abrangência definida, qualificar, incentivar, melhorar os benefícios de serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Programas serão definidos no Conselho Municipal de Assistência Social, obtidos os objetivos principais que regem a lei, com prioridade de inserção profissional social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para idosos e integração de pessoa com deficiência serão devidamente articulados no benefício de prestação continuada estabelecidos no artigo 20 da Lei Federal 8.742 de 93. Seção 5 dos projetos de enfrentamento de pobreza, artigo 51. Os projetos de enfrentamento de pobreza compreendem a instituição de investimento socioeconômico, grupos populares, buscando subsidiar financeiramente e tecnicamente iniciativas que lhes ganham meio, capacidade produtiva, gestão, melhoria, condições gerais de subsistência, elevação de padrão, qualidade de vida e prestação de meio ambiente, sua organização social. Seção
6 da relação de entidades de assistência social. São entidades, organizações de assistência social, aquelas a fins lucrativos, que isolada cumulativamente prestam atendimento e assessorando os benefícios abrangidos nesta lei, bem como atuam na defesa e garantia dos direitos. Artigo 53. As entidades de assistência social, serviços, programas, projetos, benefícios deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social, que obtenha autorização para o funcionamento do âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observando os parâmetros nacionais inscritos definidos no Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 54. Constitui critérios para inscrição de entidades, organizações de assistência social, bem como serviços, programas, projetos, benefícios assistenciais. 1. Execução de ações de caráter continuado, permanentemente planejado. 2. Asseguração de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva de autonomia, garantia dos direitos dos usuários. 3. Garantir a gratuidade e a universalidade dos serviços, programas, projetos, benefícios. 4. Garantir a existência de projetos participativos do usuário em busca de cumprimento efetivamente da execução dos serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais. Artigo 55. A entidade organizacional de assistência social, no ato da inscrição, demonstrarão ser pessoa jurídica de direito privado definitivamente constituída, aplicação de renda de recurso eventual, resultado da integralmente do território nacional e na manutenção do desenvolvimento de seus objetivos institucionais, elaborar plano de ação anual, ter excesso de relatório de atividades, finalidades estatutárias, objetivos, origens dos recursos, infraestrutura, identificação de cada serviço, programa, projeto, benefícios sócios executados. Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de análise: análise documental, visita técnica quanto necessária para subsidiar análise de processo, elaboração de parecer da comissão, pauta, discussão, deliberação sobre os processos da União plenária, publicação da decisão plenária, emissão de comprovante, notificação da entidade da organização assistência social ofício. Parágrafo capítulo 6. Do financiamento da Política Municipal de Assistência Social. Artigo 56. O financiamento da política social é previsto por execução através dos entendimentos planejados orçamentário municipal, do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual. Parágrafo único. O orçamento de assistência social deverá ser inserido na lei orgânica anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento, viabilização de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais. Artigo 57. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável ser a utilização dos recursos dos respectivos fundos municipais de assistência social de controle e acompanhamento de serviços, programas, projetos, benefícios por meio de respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Parágrafo único. Os entes transferidos poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos no Fundo de Assistência Social para os fins de acompanhamento de sua boa regulação. Artigo 7, capítulo 7, das disposições finais. Artigo 58, porão o Sistema Único de Saúde e Assistência Social do município de Sapezal, do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social regidos pela Lei Municipal 916, de 2 de dezembro de 2010. Artigo 59. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 60. Revoga suas disposições ao contrário, em especial na Lei 1110 de 2014. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de outubro de 2020. Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Mensagem 028-2020, Sapezal, 22 de outubro de 2020. Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal. Senhor presidente, senhores vereadores, temos satisfação de submeter a apreciação da Nossa Senhoria. Vossa Senhoria, no projeto de lei 028, que trata da alteração municipal 1204 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação. O presente projeto busca alterar o prazo decenal previsto no artigo 1º da Lei Municipal 1204/2015 e passará a 2015-2016.
2024 para 2015 e 2025. De acordo com a nota técnica 1 de 10/5/2018, aprovada na plenária 1, Conferência da Avaliação do Plano Municipal de Educação de Sapezal, realizada no dia 5/12/2018, verificou-se inconsistente temporal no artigo 1º da Lei Municipal 1204/2005, pois considerou como marco inicial de prazo decenal a data da publicação federal 13.005/2014 no Plano Nacional de Educação, quando a verdade deveria ser considerada a data de publicação de referida Lei Municipal 1204/2015. Não há lógica estabelecer um prazo decenal e computá-lo em 2015 a 2024, pois tal interstício compreenderia apenas 9 anos e não 10. Também não é razoável que 2015 estabeleceu o prazo de 10 anos, 2014. Logo, o correto é que o prazo decenal seja iniciar-se a partir da publicação municipal 1205 de 2014, motivo pelo qual o artigo 1º referido de lei local deve ser modificado na forma de proposta do projeto de lei anexo. Com a adequação do prazo decenal, conforme acima explanado, torna-se imperiosa a alteração também de lei, emenda de lei, bem como seu artigo 4º, especificamente para constar um lapso temporal cumprimento no plano compreenderá 2015-2025. No que se diz respeito à meta do anexo 1 da lei, nova técnica número 2, de 10/5/2018, hora anexada, também aprovada em plenária, primeira conferência de avaliação do Plano Municipal de Educação de Sapezal, realizada em 5/12/18, apontada com a fixação de 100% no atendimento da população de 4 a 5 anos de educação infantil, deve ser observada no dia 13 de 2012, aprovada 10 de maio de 2012, Diretrizes Circulares Nacionais de Educação Escolar Indígena. O item 4.1, referido ao parecer do SEB 13 de 2012, dispõe da educação infantil dos direitos de povos indígenas e garantindo realizado com o compromisso de qualidade sociocultural e respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Sendo um direito, ela pode ser também uma opção de cada comunidade indígena que possui a prerrogativa ao avaliar as suas funções e seus objetivos a partir de suas referências culturais, decidir pelo ingresso ou não de suas crianças na escola desde cedo. Como visto, não há do que se falar de regime obrigatório de inclusão dos indígenas na escola, nada obstante que garantia a oferta da população indígena nas diversas escolas indígenas distribuídas nas aldeias do município. Logo, a redação e a meta devem ser adequada para garantir o direito da opção indígena, possibilitar mensurar precisa do cumprimento percentual fixado. Com relação à estratégia 2.16, a meta 2, a alteração que se faz necessária diante da nova técnica número 03, 10/5/2018, hora anexada, também aprovada em plenário a Conferência Avaliação Plano Municipal Educação Sapezal, realizada em 5/12/18. A redação original estratégia em comento e segura, nas quais as instituições de educação permanente, entre outros, psicopedagogo clínico para 700 anos, cada 700 anos. Contudo, o termo clínico, utilizado como complemento profissional do psicopedagogo, em verdade trata-se de uma abordagem do tipo atual do profissional. Os recursos de psicopedagogo foram profissionais aptos a trabalharem tanto na área clínica como institucional, diferenciando-se apenas em uma linha de tratamento utilizado, assim não há razão nuclear complementar clínico inserido na norma presente alterar, sendo no presente do ensejo, gabinete do prefeito, 21 de outubro, Campo Grande, prefeito municipal de Sapezal. Projeto de lei número 028/2020,
Altera o Plano Plurianual de Educação e dá outras providências. Você que é grande prefeito municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, a emenda da Lei Municipal 1204/2015. Passa a vir a seguinte redação. Aprovo o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 da outras providências. Artigo 2º, fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal 1204/2015 e passa em vigor com a seguinte redação. Artigo 1º, é aprovado o Plano Plurianual de Educação com vigência de 10 anos, de publicação desta data, com vista ao cumprimento de disposto do artigo 214 da Constituição Federal, do artigo 4º da Emenda Constitucional número 59/2019. Artigo 3º, fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal 1204 de 2015 e passa a vigorar como seguinte redação. Artigo 1º, as metas previstas em anexo desta lei serão cumpridas no prazo de sua vigência, desde que não haja prazo inferior definido entre metas e estratégias específicas. Artigo 4º, fica alterado a meta 1, constante no anexo municipal 1204, 2004, vigora a seguinte redação. Meta 1, ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender 5 anos, 54% da população e de até 3 anos de idade, 100% da população, de 4 a 5 anos até o final dos 10 anos da vigência desse plano, alcançar uma meta de 70% das crianças de 0 a 3 anos e manter atendimento de 100% das crianças de 4 a 5 anos, observando o direito constitucional dos povos indígenas, preservado a garantia de opção. Artigo 5º, fica alterada a estratégia 2.16, meta 2, constante do anexo na Lei Municipal 1204/2015 e passa em vigor na redação. Meta 2, estratégia 2.16, assegurar nas instituições de educação a permanência de assistência social, psicólogo e pedagogo a cada 700 alunos. Artigo 6, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada-se disposto do Gabinete do Prefeito, 22 de outubro de 2020. Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Leitura da mensagem legislativa de número 007 de 2020 e o respectivo projeto de lei legislativo de autoria da vereadora senhorita Bárbara Bongiolo Sacchetti. Tá muito ruim o som? Não? Então tá. Mensagem legislativa número 007/2020. Sapezal, Mato Grosso, 22 de outubro de 2020. Excelentíssimos senhores, presidente e demais vereadores desta casa. Servimos-nos dessa proposição para submeter à apreciação e aprovação dos membros deste colegiado o anexo projeto de lei número 007/2020, professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil existentes no município de Sapezal. De início, informamos que a matéria de competência legislativa municipal é complementar à legislação federal e estadual, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, conforme mostramos abaixo. Artigo 2º, compete ao município, obedecida a legislação federal e estadual pertinentes, dispor mediante suplementação da legislação federal e estadual, efetivamente sobre ensino fundamental e pré-prioritário para o município. A proposição vem reprisando a Lei Federal 13.722 de 2018, conhecida como Lei Lucas, que tem objetivo fundamental de promover a saúde de estudantes de ensino fundamental e básico das redes públicas e privadas dos municípios, sendo que tal proteção decorre do treinamento dos professores e funcionários
dos estabelecimentos de ensino a prestarem os primeiros socorros aos estudantes. A história que impulsionou a criação da lei federal foi um acidente que provocou a morte de um aluno de 10 anos por asfixia, que talvez poderia ser evitado se houvesse um conhecimento mínimo sobre primeiros socorros das pessoas que acompanhavam a execução na sala de aula, em cujo evento se deu o trágico acontecimento. A partir de então, houve a mobilização no sentido de que fazer uma lei que obrigasse as instituições de ensino, tanto pública quanto particular, a promover o treinamento básico de professores e funcionários para o atendimento dessas emergências, que culminou com a aprovação da lei mencionada no Congresso Nacional. Como promulgação da lei federal, os municípios devem tomar as providências para obrigar as escolas a treinarem as pessoas para enfrentar os possíveis acontecimentos desta natureza. E essas providências podem ser adotadas a partir de uma lei local, caso deste projeto de lei, que complementa o regulamento do Poder Executivo a fim de disciplinar as questões secundárias ligadas ao objetivo proposto pela lei, que seja federal ou municipal. Anotamos que o treinamento sobre primeiros socorros poderão ser solicitados ou agendados com destacamento do Corpo de Bombeiro que atende a nossa cidade, até mesmo com servidores do SUS que foram treinados para o atendimento nesses casos, sem que isso implique em custo para a administração municipal. Assim, nobres pares, apresentamos este projeto de lei direcionado ao mérito da questão, que se traduz em termos semelhantes da Lei Federal número 13.722 de 2018, esperando que tenha o acolhimento e aprovação de acordo com o regime interno desta Casa. Consequência, ser acolhido e sancionado pelo Poder Executivo e ainda a regulamentação a ser expedida no devido tempo pela autoridade executiva. Sendo assim, tratamos para o debate e na certeza que os nobres pares haverão de analisar e concordar com o que está sendo pleiteado. A nossa expectativa é que a matéria seja levada à aprovação final no plenário desta Casa de Leis. Atenciosamente, Bárbara Bongiolo Sacchetti, vereadora. Projeto de Lei Legislativo 007/2020. Torna-se obrigatório a capacitação de noção básica de primeiros socorros de professores e funcionários, estabelecendo o ensino público e privado em educação básica e de estabelecimento de recreação infantil no município de Sapezal, Mato Grosso, e da outras providências. A Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos de ensino de educação básica de rede pública por meio dos respectivos sistemas de ensino, os estabelecimentos de ensino de educação básica de recreação infantil de rede privada do município de Sapezal deverão capacitar professores, funcionários em noção de primeiros socorros. Artigo 1º. O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se à capacitação e reciclagem de parte dos professores e funcionários do estabelecimento de ensino e recreação em que se refere no caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias. Parágrafo 2º. A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino de recreação será definida em regulamento, guardada por proporção com o tamanho do corpo de professores, de funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.
Artigo 3º. A responsabilidade pela capacitação de professores e funcionários de estabelecimento público caberá respectivos sistemas ou rede de ensino. Artigo 2º. Os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais, estaduais, estabelecidas em prática de auxílio imediato e emergencial à população. No caso de estabelecimentos públicos, por profissionais habilitados. No caso de estabelecimentos privados, tem por objetivo capacitar professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgências médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível. Parágrafo 1º. O conteúdo dos recursos de primeiros socorros básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza e faixa etária do público, atendendo nos estabelecimentos de ensino e de recreação. Os estabelecimentos de ensino e recreação nas redes públicas e particular deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme a orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população. São os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação que trata a lei no nome do profissional capacitados. Artigo 4º. O não cumprimento das disposições desta lei implicará a imposição das seguintes penalidades de autoridade administrativa no âmbito de competência: notificação de descumprimento da lei, multa aplicada em dobro no caso de reincidência ou, em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento e da autorização concedida pelo órgão de educação quando se trata de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se trata de creche ou estabelecimento público. Artigo 5º. Os estabelecimentos de ensino de que trata esta lei deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer o fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência. Artigo 6º. O Poder Executivo definirá em regulamento os critérios para a implantação dos cursos de primeiros socorros ora previstos, inclusive quanto a demais disposições que necessitem ser complementadas para a efetiva aplicação desta lei. Artigo 7º. As despesas para a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais em seu plano plurianual. Artigo 8º. A lei entrará as leis orçamentárias anuais do plano plurianual deverão ser atualizadas e adaptadas aos dispostos dessa lei. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação oficial. Câmara Sapezal, 22 do mês de outubro de 2020. Bárbara Bongiolo Saquete, vereadora. E Rosiane Francisco Aparecida, vereadora. Bem, era o que nós tínhamos aqui para ser baixado hoje, no pequeno expediente. Conforme um combinado com os demais nobres colegas vereadores, ninguém está inscrito também para fazer o uso da tribuna. Então, passamos agora para a ordem do dia, que é para a aprovação e leitura de indicações e de projeto de leis. Leitura e votação da indicação de número 023 de 2020, de autoria da vereadora senhorita Bárbara Bongiolo Saquete, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que providencie serviço de construção de passarela elevada na BR-364.
Indicação 023/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que providencia um serviço de construção de passarela elevada na BR-364. De conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, a vereadora Bárbara Bongiolo Sacchetti, depois de ouvida e soberana da outra manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que providencia a construção de uma passarela elevada de pedestre na BR-364, ligando o centro da cidade ao bairro Água Clara. Justificativa: as passarelas elevadas dão mais segurança à mobilidade urbana. A passarela é um recurso viável para promover melhor mobilidade em uma área de tráfego intenso e sua construção deve considerar o deslocamento de pedestres quanto à localização dos pontos de ônibus, do comércio, de supermercado, igrejas, escolas e da maioria e das moradias ao longo da via. A travessia pela passarela precisa ser amigável. Para que isso, sua construção deve estar atrelada a um projeto urbano que leve em consideração a concentração e a circulação de pessoas para facilitar e promover mais segurança aos usuários. A passarela também precisa ser atrativa aos pedestres quanto ao tempo que irá percorrer para chegar até ela para cruzá-la. Frente à espera por uma oportunidade para driblar o tráfego de veículos para atravessar a pista. Considerando em todas essas afirmativas, é que estamos solicitando ao Poder Executivo que providencie o serviço da construção de uma passarela elevada do centro da cidade ao bairro Água Clara, pois a mesma trará mobilidade urbana para os moradores e frequentadores do referido bairro, além de construir para evitar acidentes. Contamos com o apoio integral dos nobres colegas na aprovação dessa propositura e com atenção especial do Poder Executivo no atendimento da mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020. Bárbara Bongiolo Sacchetti, vereadora. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 023 de 2020. Apreciação e votação em segundo turno do projeto de lei de número 025 de 2020, que altera a lei de número 1052 de 2013 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Rose. Boa noite, senhor presidente. Só a nível de esclarecimento, esse projeto ele vem adequar a atribuição do cargo de borracheiro e auxiliar de limpeza do pátio. Então, assim, aqui vai estar especificando as atribuições e a descrição de cada cargo. Então, só para conhecimento de vocês que estão aqui nos prestigiando em plena segunda-feira, cansados, então, assim, o que está sendo votado? Então, essa atribuição e a descrição desse cargo. Essa é a mudança desse projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade em segundo turno o projeto de lei de número 025 de 2020, conforme apresentado. Apreciação e votação em segundo turno do projeto legislativo de número 005 de 2020, que institui o selo Empresa Inclusiva e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Bárbara. Esse projeto, pessoal, de selo de empresa inclusiva, é para as empresas que contratarem pessoas idosas, com deficiência e com dificuldade de locomoção, elas vão poder ter esse selo de empresa inclusiva
no comércio delas, entendeu? É para ajudar na qualidade de vida dessas pessoas. Só dando uma complementação, isso aí dá assim um título daquelas empresas que realmente contribuem e contratam, né, essas pessoas com deficiência, com idosa ou enfim, qualquer que não seja, tenha qualquer problema de saúde ou deficiência, né? Isso dá um título de empresa inclusiva, um mérito, vamos dizer, para essas empresas que contribuem com essa contratação. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade em segundo turno o projeto de lei legislativo de número 005 de 2020, conforme apresentado. Apreciação e votação em segundo turno do projeto de lei legislativo de número 006 de 2020, que declara de utilidade pública a Associação de Líderes Irmãos de Lenço de Sapezal e da outras providências. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Rose. Eu gostaria de, em nome da Marilete, do Clube de Aventureiros de Sapezal, eu gostaria, sim, de colocar que o Clube de Aventureiro é um programa da Igreja Adventista, juntamente com o Clube dos Bravadores. Eles atendem as crianças de 6 a 9 anos, o de aventureiro, de 10 a 15 anos, os desbravadores. Tem um foco em saúde física, emocional, espiritual. E as crianças do aventureiro, essa faixa etária, é o foco na educação. E a gente sabe que sem educação a gente não constrói. E esse título de dar à entidade, ele reivindicar isenção de contribuição destinada à Seguridade Social, pagamentos de taxas cobradas em cartório e anuidade fiscal. Esse título também, quando a instituição sem fins lucrativos, a gente reconhece que é uma instituição sem fins lucrativos, ela, além de permitir à organização a inscrever-se em editais e receber recursos públicos, que é super importante. Eu sempre falo que a Igreja Adventista, com o Clube dos Bravadores, Clube de Aventureiro, vem trabalhando muito, há muitos anos. Eu posso dizer que o meu filho, com 21 anos, ele foi aventureiro, ele foi desbravador, e a gente sabe do trabalho que é feito na vida de cada um dessas crianças, desses jovens que participam desse clube. Então, fica na história. E reconhecer isso é uma maneira de ajudá-los a fazer essa diferença na vida da comunidade. Então, para mim, é um prazer, é uma honra a gente poder colaborar e fazer esse reconhecimento de utilidade pública ao irmão de lenço da Igreja Adventista. Com a palavra o vereador Márcio. Boa noite a todos. Em nome da professora e minha colega Lucila, quero cumprimentar todos os presentes. Quero parabenizar a vereadora Rose pela iniciativa. Quero dizer que reconheço a grande contribuição de vocês para a complementação da educação dessas crianças que frequentam as atividades que você propõe. Penso que esse título vai possibilitar que o poder público possa dar condições de vocês atenderem ainda mais crianças, né? E entendo que vocês fazem uma complementação da educação. Eu penso que nós devemos investir cada vez mais em todas as atividades complementares às atividades escolares. Então, nada mais justo que vocês recebam esse título. Digo até já tardiamente, né? Poderíamos estar aí com vocês com muito mais recursos, com muito mais condições de ampliar o atendimento e esse trabalho fantástico que vocês já vêm fazendo há tantos anos em Sapezal. Então, parabéns a vocês pelas atividades que vêm desenvolvendo com essas crianças, com esses jovens, e parabéns a você, Rose, pela sensibilidade e por perceber a importância das atividades
que vocês propõem a essas crianças, submetendo elas a experiências de qualidade que com certeza vai fazer a diferença no adulto que ela se tornará amanhã. Então, parabéns a todos vocês pelos trabalhos prestados para a comunidade de Sapezal. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Chapadinha. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente. Vendo essas pessoas que aqui estão, tirar esse tempo para estar conosco, eu quero parabenizar vocês pela paciência, por esperar até agora. Isso mostra o valor, a importância que isso tem para vocês. Todo e qualquer investimento na educação é pouco. Eu não tenho acompanhado tão de perto o trabalho de vocês, mas sou conhecedor. Isso é um legado que vocês estão deixando para a Sapezal. Isso é um legado que vocês estão deixando, eu digo até para o mundo, porque não é só aqui que esse trabalho de vocês é realizado. E eu digo a vocês, esse primeiro passo que vocês estão dando hoje, em receber esse título de utilidade pública municipal, vocês já estão tendo portas abertas para fazer convênio com o município. Mas não pare por aqui. Busquem adquirir utilidade pública estadual também. Se eu não estiver enganado, eu acho que aqui em Sapezal só tem uma com o título de utilidade pública estadual. Já é o primeiro passo, vocês precisam desse passo, utilidade pública municipal, então busque também o estadual. Eu creio que os colegas vereadores têm pessoas que possam fazer isso por vocês dentro do Estado. A própria colega Rose é conhecedora disso. Parabéns, Rose, pela iniciativa, e com certeza vocês são merecedores. E aqui eu quero deixar mais uma vez reforçado: parabéns pelos trabalhos que vocês têm realizado com essas crianças, com os familiares, porque quando vocês cuidam das crianças, vocês estão cuidando também da família, envolve os pais, e isso é unidade, isso é valorização à família. Parabéns, meu muito obrigado. Eu também não poderia deixar de parabenizar e agradecer a vereadora Rose por essa iniciativa e também assim endossar a palavra dos nobres colegas vereadores por tudo aquilo que vocês têm feito, prestado esse serviço para essas crianças, principalmente para essas famílias e para a nossa sociedade no modo geral. Aí, Sapezal, a gente é muito grato por isso e a gente sabe que é um trabalho árduo, difícil, não é fácil, mas a gente tem que agradecer a dedicação de todos, que é só assim que a gente consegue construir uma sociedade melhor. E como o vereador Chapadinha falou, esse título é uma grande abertura de portas para captação de recursos, porque sem esse título não consegue fazer convênio com os órgãos públicos, né? Seja ele em qualquer âmbito, estadual, municipal, federal. E com esses títulos aí você já tem assim uma abertura muito grande para a gente poder captar recursos e fortalecer, fomentar cada vez mais esta instituição. Parabéns a todos e continuamos nessa luta, nessa lida, que é o nosso dever, assim, a nossa obrigação, né? De contribuir com a sociedade, com aqueles, principalmente com aqueles menos favorecidos. Parabéns a todos. Eu coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade, em segundo turno, o projeto de lei legislativo de número 006 de 2020, conforme apresentado. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais para os nobres colegas vereadores, por um tempo máximo de 3 minutos. Bem, como nenhum dos nobres colegas se manifestou, eu também venho aqui então agradecer a presença de todos vocês aqui e
Quero dizer que esta Câmara Municipal, esse Poder Legislativo, sempre está de portas abertas para que vocês possam participar das nossas reuniões. A gente sabe que às vezes é um pouco cansativo, bastante leitura, principalmente como hoje, foi bastante leitura, mas é sempre bem-vindo. A gente sempre muito orgulho quando tem pessoas no nosso plenário. A gente se sente mais valorizado com isso. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão às 21h14. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020.